queria separarmos uma coisa para a gente dar uma meditada. Uma pregação um pouco expositiva, você tem um pouco de paciência, mas eu gostaria de falar sobre o profeta, o porta-voz de Deus na terra, amém? Amós capítulo 3, a partir do versículo 1. Quanto achou de glória a Deus? Glória a Deus! Versículo 1. O tema em cima fala sobre os vícios e a maldade de Israel, o anúncio de castigo. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a geração que fiz subir na terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não tremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito. Certamente, versículo 7, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Amém? Somente até aí. Irmãos, o profeta Amós, o profeta Amós exerceu seu ministério por volta do 7º século a.C. Seu nome significa fardo, ou aquele que leva a carga. Segundo alguns estudiosos, Amós era agricultor e pecuarista. Ele tanto cuidava de um rebanho de bois, como cultivava sicômoros, ou figos bravos. Amós foi levantado por Deus como uma trombeta profética. Amós profetizou o cativeiro de Israel. Os dois ministérios mais importantes da antiga aliança eram, sem dúvida, o ministério sacerdotal e o ministério profético. Sacerdotes e profetas deveriam unir-se em prol do bem espiritual do povo. Porém, isto nem sempre acontecia. O sacerdote, há uma diferença entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote era o representante do povo perante Deus, enquanto o profeta era o representante de Deus para o povo. O sacerdote era quem levava as demandas do povo perante Deus. Já o profeta trazia as demandas de Deus para o povo. O sacerdote encobria o pecado do povo. O profeta, por outro lado, denunciava o pecado do povo. Como nós sabemos, o profeta ele sempre teve um ministério complicado, irmãos. O profeta, ele sempre teve um chamado difícil. Tanto é que o nome Amós significa carga, significa aquele que carrega o fardo. Para quem é chamado de profeta, e apesar de ele estar incluído em um dos profetas menores da Bíblia, faz dele ser um profeta. Não existe profeta grande, não existe profeta pequeno. Existe profeta, existe homem que Deus usa. Além do fato de ter aqueles também que são conhecidos de os falsos profetas, daqueles que proferem falsas profecias em nome de Deus, dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Talvez você já viu muitas coisas acontecer em meio da igreja, em meio do ambiente que você congrega, em meio do ambiente onde você já frequentou, em meio a um ambiente onde você já frequentou por aí, já visitou, e pessoas se levantarem aí até você e dizer assim, ó, em nome do Senhor Jesus, o teu Deus te diz para ti, assim diz o Senhor, assim diz o guarda de Israel, assim diz o Deus Todo-Poderoso,
fato de que nós temos que ter a consciência de que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque nós não devemos proferir que Deus falou algo sem Ele ter falado, irmãos. O profeta, ele tinha uma intimidade com Deus. O profeta, ele se santificava para Deus. O profeta era alguém que era separado com Deus para anunciar as coisas de Deus para o povo. Não é à toa que, quando Deus escolhe e separa um profeta, é porque a nação está corrompida, a nação está em pecado, é porque a maioria não quer mais se santificar diante de Deus, não quer mais ter nada com Deus. Aí Deus vai, separa um homem, separa alguém que ele viu que tem caráter, ele separa alguém que viu que se santificou, para essa pessoa fazer dele um profeta, para que essa pessoa seja porta-voz de Deus na terra. E o profeta, ele é um dos membros da igreja, um dos cargos mais difíceis na igreja, porque a maioria não acredita em profeta, a maioria não acreditou em profeta. Quando Deus escolheu, a Bíblia diz que Deus escolheu vários profetas. Tanto é que no Novo Testamento, no livro de Hebreus, a Bíblia diz que o Senhor falou Deus antigamente por meio dos profetas, agora nos últimos dias fala pelo seu Filho. Assim é, o próprio Senhor Jesus, ele proferiu com a sua boca dizendo que depois do seu ministério não teve nenhum profeta maior do que João Batista. Então, o profeta, ele é um exemplo a se seguir na igreja, porque ninguém gosta do profeta. Pode ver que o profeta, ele tem poucas amizades. Por quê? Porque o profeta, ele confronta a mentira, o profeta, ele confronta o erro, o profeta, ele denuncia o pecado, e o profeta, ele tem intimidade com o Senhor. E a gente observa que Amós surgiu naquele período em que o povo de Deus estava totalmente depravado, estava totalmente vivendo uma vida totalmente arruinada, não queria saber mais de Deus, não queria mais saber do Senhor. E ainda Deus escolhe um homem que, pelo fato de a Bíblia relatar que ele cuidava da terra, ele era agricultor, pecuarista, ele cuidava da terra, ele cuidava do gado, cuidava dos animais. Deus olhou, viu simplicidade no coração de Amós, viu coragem, viu ousadia e resolveu escolher Amós para esse ministério de profeta. No Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, se não me foge a memória, o apóstolo diz que Deus escolheu uns para sacerdotes, outros para profeta, outros para mestre e outros para doutores. Ou seja, cada um tem a função, mas para mim a função mais pesada, mais que tem um fardo mais pesado, é a função de profeta. Por quê? Porque ele confronta o pecado, confronta a mentira, ele se desfaz de certa amizade para viver e ouvir a voz do Senhor. Posso ouvir a glória a Deus? Então Amós entregou uma dura mensagem a toda a classe social em Israel. Ele denunciou a corrupção dos judiciários de Israel em Amós capítulo 2, versículo 6. Ninguém em Israel escapou da dura e realista mensagem do profeta Amós. Entretanto, a mensagem de Amós não é só juízo. O apóstolo Tiago afirma que a misericórdia triunfa sobre o juízo, em Tiago capítulo 2, versículo 3. Porém, o profeta conclui sua dura mensagem com a misericórdia divina e previu a restauração futura de Israel, dizendo: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias de antiguidade. Irmãos, eu creio, eu tenho total convicção de que Deus ainda tem profetas na terra, por mais que seja minoria. Quem sabe você está sentado do lado de alguém aí que é profeta, talvez confusa a boca dessa pessoa para falar com você e você não percebe. Profeta não é só aquele que se intitula um profeta, não é só aquele que anda com umas vestes compridas, não é só aquele que anda todo
qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei conta. Mas o profeta, olha só o que diz, mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se dissermos no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar no nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. É um porta-voz escolhido, enviado e inspirado por Deus para fazer em seu nome pronunciamento. No livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23, vai continua falando a respeito do profeta, dizendo: mas isto lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz. É Deus falando para a igreja nesta noite, amém, irmãos? Amém, irmãos? É Deus falando para a igreja nesta noite. Há quanto tempo Deus tem enviado um profeta? Há quanto tempo Deus tem enviado alguém para falar com você? Há quanto tempo Deus está falando com você? Quem sabe você está como um profeta Balaão. Quem sabe você está como um homem de Deus que não dá ouvido à palavra do Senhor. De várias formas Deus tem tentado falar com você, mas o teu
No Antigo Testamento, Deus comunicou-se com os homens por meio de Moisés e dos profetas nos últimos dias, falou por meio dos filhos de Jesus Cristo, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. O Senhor fala assim, havendo Deus falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. Você lembra da última mensagem que foi ministrada nesse lugar, irmãos? Louvado seja Deus. Nos últimos dias falou Deus pelo Filho, e quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Fala-se de profeta no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos ou os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio. Em Atos capítulo 13, versículo 1, ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Calaço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só, irmãos, em Atos dos Apóstolos chamamos Saulo de profeta. Então eles ministravam perante o Senhor e jejuavam. Disse o Espírito Santo, aleluia, porque o profeta ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus, irmão. Ele não fala da sua carne, do seu coração, ele fala por intermédio do Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito disse, irmão? O Espírito disse para Barnabé e Saulo, falou bem assim para o povo, dizendo: aleluia, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem eu tenho me chamado. Imagina se Deus toca alguém aqui nessa noite e dissesse assim: separa este, separa aquele, para a obra que eu tenho falado. Você está preparado? Você está preparada? Aleluia! Não tem que estar preparado. Se Deus te chamou, você tem que estar convicto de que Ele te chamou para cooperar na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, estou comendo a minha garganta. Estou tentando me recuperar aqui. E no livro de Atos, capítulo 15, versículo 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, olha só o que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos em Corinto, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Aleluia. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,19 é o que ele fala a respeito da profecia. O profeta ele profetiza, mas como eu li agora há pouco, nós que não somos profetas em certo ponto, né? Aleluia, nós temos também um dever de julgar a profecia, se cabe ser ela verdadeira ou não. Por quê? Porque se não acontecer, porque a profecia não foi de Deus, mas se acontecer, porque foi do Senhor. Aleluia. Ah, mas irmão, não teve fé. A profecia não tem nada a ver com fé, irmão. Se você crê ou não crê, a palavra de Deus tem que ser entregada, a profecia tem que ser revelada. E se você não tem fé, isso é uma coisa sua, mas Deus usou alguém que tem fé, que é o profeta, e foi até você e te orientou dizendo: sai do pecado, sai do engano, sai da mentira, sai da prostituição, sai da lascívia, sai do erro, assim como a Bíblia diz que Deus usou o profeta Natan para ir até Davi e disse: olha, Davi, teve um certo homem rico que foi na casa de um homem pobre, e esse homem pobre, Davi, tinha apenas uma ovelha que ele amava, que ele gostava. Ele não poderia matar essa ovelha, porque ele cuidava com tanto amor e tanto carinho, mas os homens ricos mandaram matar a ovelha desse homem e mandaram fazer um cozido e se alimentar. Aleluia. Davi está ouvindo a conversa de Natan. A Bíblia diz que Natan olha para Davi e diz: e aí, Davi, se fosse você, o que você faria? Davi disse: mano, eu ia mandar procurar estes homens ricos e ia mandar matar, exterminar eles. A Bíblia diz que Natan se levanta ali no palácio, ousado por Deus, sem medo de perder o pescoço, sem medo de morrer. A Bíblia diz, ele fala para ele: este homem é você, Davi. Matou Urias, uma ovelha tua, para ficar com a mulher que não é tua. Matou quem não era para matar, botou o homem na frente da batalha, ele não era na frente da batalha. Tu mandou matar para assumir a mulher dele. A Bíblia diz que a partir deste ponto, a vida de Davi desandou, a vida de Davi se arruinou. Mas quando ele entra no templo de Deus e reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha, a Bíblia diz que Davi, depois de se arrepender do seu pecado, depois de toda a ira de Deus derramada sobre a vida de Davi, que um irmão estuprou a outra, de que um irmão tentou matar o outro, de que um ficou pendurado na árvore quando fugia do exército de Davi, a Bíblia diz que Davi começou a perder sua família. Davi se arrependeu do seu pecado e ainda assim se tornou um homem segundo o coração de Deus. E você está aí, irmão, pensando que Deus não usa profeta, pensando que Deus não usa ninguém para falar contigo. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Aleluia, ele diz assim: ó, desperta tu que dorme, em Cristo te esclarecerá. Peça a glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,19, ele fala assim: ó, não apaguem o espírito, não desprezem a profecia, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ó, esta é a admoestação que faça você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nela, você combate o bom combate, mantendo a fé
Timóteo 4,14. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual me foi dado mediante a profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Medite estas coisas e dedique-se a ela, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide bem de você mesmo e da doutrina, irmão, aleluia. Cuide bem de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, aleluia. Porque o profeta tem que cuidar da vida dele primeiro, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois deste sofrimento. A eles foi revelado o quê? Foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Olha só, irmão, nós somos muito privilegiados, até os anjos almejam deste ministério que nós temos em nós, aleluia, e muitas das vezes não damos valor. A Bíblia diz que até os anjos tentam ter, aleluia, esta fé, eles tentam ter, aleluia, estas coisas que nós recebemos. A Bíblia diz assim, ó, que até enviaram no céu, eles pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Então o profeta neste texto sagrado, é revelado o grande valor do profeta como porta-voz de Deus na terra. O profeta é aquele que anunciava, interpretava a vontade e o propósito divino e ocasionalmente predizia o futuro por inspiração divina. Uma das palavras traduzidas do profeta é Nabi, até Samuel. Os profetas foram chamados de videntes, aleluia. Há uma imensa diferença entre profeta sobre a antiga aliança e o profeta sobre a nova aliança. Sobre a antiga aliança, há mensagens vaticinadas pelo profeta, aleluia, pelos profetas, possuíam força canônica e tinham um caráter escatológico e messiânico. Porém, sob a nova aliança, os profetas recebem apenas o dom de profecia, e mesmo assim as suas profecias precisam ser julgadas, como diz em 1 Coríntios 4,29. Com a vinda de Jesus Cristo, o profeta maior, é ele quem fala ao mundo. Em Hebreus 1, versículo 1, todos os profetas sob a antiga aliança precisavam autenticar a sua mensagem, normalmente com a expressão, assim diz o Senhor. Porém, Jesus Cristo, sendo ele próprio Senhor, dirigia-se aos ouvintes dizendo, na verdade te digo, aleluia, João 5,24, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia que diz em Apocalipse 19, verso 10, posso falar amém? Portanto, o profeta sob a nova aliança é usado por Deus com o dom de profecia para entregar mensagem de consolação, exortação e edificação na igreja, e a sua profecia está sujeita ao crivo de outro, e ela em nada pode acrescentar ou diminuir a completa revelação bíblica sagrada, embora está citado no livro de Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Entretanto, na Bíblia somos exortados, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Em Gênesis capítulo 20, versículo 7, é revelado que Abraão foi a primeira pessoa das Escrituras chamada de profeta pelo próprio Deus. E em Êxodo capítulo 7, verso 1, lemos que eis que eu tenho posto
Ezequiel. Ele diz assim: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. No livro de Salmo 74, verso 9, o salmista já lamenta pela escassez de profeta. Olha só, irmão, o próprio salmista, no livro de Salmo 74, verso 9, a Bíblia diz que ele lamenta sobre a falta de profeta verdadeiro nos seus dias, dizendo: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, não há alguém, aleluia, que saiba até que isto vai durar. Em livro de Jeremias 5, a Bíblia diz que o Senhor disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da tua madre, ou seja, saíste da mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 5, o Senhor disse ao profeta Ezequiel: e eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, quer eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O profeta é porta-voz de Deus na terra, o profeta é que anuncia as notícias de Deus na terra. O profeta também é conhecido como atalaia, e eu deixei estes últimos versículos para ler no final, para que os irmãos atentam quão difícil, aleluia, é o chamado do profeta. No livro de Ezequiel capítulo 33, fique de pé, irmão. Ezequiel capítulo 33, a partir do versículo 1, aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado, glória a Deus. Ezequiel capítulo 33, Deus, aleluia, Pai. a partir do versículo 1. Ezequiel 33, 1. Vai falar sobre o ofício do verdadeiro profeta. Ele diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fiz vir a espada sobre a terra, o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocará a trombeta e avisará o povo. Se aquele que ouvir, aleluia, se aquele que ouvir o som da trombeta não der por avisado, e vier a espada e o tomar, e o sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas ele quando a atalaia vi que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisar o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado por sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia, ou seja, do profeta. A ti, pois, ó filho do homem, quem sabe Deus está falando com você nessa noite, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará a minha parte. Se eu disser ao ímpio, certamente uma